pessoal, eu estou aqui com os nossos equipamentos então e acessórios e a gente vai partir para as etapas de instalação da estação total. A primeira etapa consiste em destravar os parafusos de extensão de movimento das pernas do tripé. Observem o professor Caio regulando a altura do tripé para que depois, quando o instrumento for posicionado, fique em uma altura adequada para observação. Não se deve esquecer de travar bem os parafusos da perna do tripé. O próximo estágio é posicionar o tripé sobre o ponto. Nesta situação, temos que, olhando pela parte superior do tripé, enxergar o ponto logo abaixo e deixar a base do tripé o mais horizontal possível. Devemos cravar bem as pontas do tripé de modo que o mesmo não se desloque durante a operação do instrumento. Só depois do tripé estar fixo é que vamos retirar o instrumento da caixa. Observe que o professor Caio segura o instrumento enquanto o mesmo não estiver preso à base do tripé. Essa conexão é feita através de um parafuso no tripé, popularmente chamado de canhão, que é rosqueado na base. Devemos deixar a base nivelante o mais centrada sobre a base do tripé. E terá certeza de que o equipamento está bem fixo sobre o mesmo. Pronto, o equipamento já está fixo sobre o tripé. Feche a caixa do instrumento em campo para não entrar umidade, sujeira e não use a caixa como banco. Agora podemos ligar o equipamento e começar com a primeira etapa para o estacionamento do mesmo, que compreende o uso do prumo laser. Observe o professor Caio movendo os parafusos calantes de forma que a imagem do laser esteja exatamente sobre o ponto marcado na chapa. Novamente, isto é feito com movimentação dos parafusos calantes. A próxima etapa é o nivelamento grosseiro da estação. Esse nivelamento grosseiro é feito com auxílio do nível esférico e da movimentação das pernas do tripé. Observe o professor Caio subindo ou descendo as pernas do tripé de forma a ajustar a bolha. Não esqueçam sempre, depois de fazer essa movimentação, de travar o movimento dessas pernas. Na medida do possível, tente usar todas as 3 pernas para que possa ser feita essa movimentação. O professor Caio vai apoiar o pé sobre o ponteiro do tripé e com o apoio da mão vai mover essa perna de forma que a bolha fique centrada. Uma dica: a bolha sempre vai estar na posição mais alta dentro do invólucro do nível. Realizado o nivelamento grosseiro, é hora de fazer o nivelamento fino. Como visto na aula anterior, o professor Caio fez o alinhamento dos níveis tubulares digitais da estação total com 2 parafusos da frente. E ele está atuando nos 2 parafusos para o nivelamento no sentido transversal e no único parafuso para o deslocamento e nivelamento no sentido longitudinal. Observe o professor Caio girando os parafusos em sentidos contrários e de mesma quantidade. Observe também a bolha se deslocando no display. Existe um tempo de delay de resposta a esse movimento e ao movimento apresentado no display. Para o nivelamento da bolha no sentido longitudinal, atua somente no parafuso a 90 graus do alinhamento dos 2 parafusos. Esse processo deve ser repetido até o momento que as bolhas estejam caladas, ou seja, dentro da marcação indicada no instrumento.
Ao término desse procedimento, dizemos que o equipamento está nivelado. Resta saber se ele ainda está centrado sobre o ponto. Terminado o nivelamento, devemos verificar se o prumo laser saiu da posição sobre o ponto. Nesse caso, soltamos um pouco o equipamento, somente o suficiente para que ele se desloque sobre a base, reposicionamos o laser sobre o ponto e verificamos se o nivelamento fino ainda continua. Caso ocorra um deslocamento da bolha, devemos repetir o processo de nivelamento e de checagem do prumo laser até que não haja mais nenhum deslocamento do laser sobre o ponto e a estação esteja perfeitamente nivelada. Neste caso, a estação está pronta para uso. Aqui podemos ver a cruz branca de referência dentro do sistema de alça e massa de mira. Vamos dar uma olhada nos fios do retículo e na imagem. Os fios do retículo devem estar perfeitamente focalizados, como pode-se ver nessas imagens, para que seja possível fazer a pontaria. Após o uso, a estação deve ser desligada antes de ser colocada dentro da sua caixa. Não transporte ou mova a estação com ela ligada. Jamais transporte a estação de um ponto ao outro sobre o tripé. Existe uma posição de encaixe da estação dentro da sua caixa, de forma que quando você for fechar a tampa você não vai sentir resistência nenhuma. Encaixe bem a estação, certifique-se de que ela está desligada e feche sua caixa.